Hoje você vai aprender. Hoje nós deciframos o trailer do filme Eternos. Tenho certeza que após esse vídeo aqui você vai ficar de queixo caído. Porque o universo da Marvel, DC Comics e toda essa Paramount que fez aí Homem de Ferro, todo esse universo de hollywoodiano, é sempre retratado anjos. É sempre a mesma perspectiva, conjectura. Anjos, demônios, portais, monstros, a ira de Deus, a colonização de homens por deuses que são anjos caídos. É sempre a mesma conjectura. Aí muitos vão dizer, mas, por exemplo, Humberto, e Doutor Estranho? Eu já vinha falando, já fiz uma explicação sobre isso no vídeo passado, não sei quando você está vendo esse vídeo. Doutor Estranho é o documentário sobre Jack Parson. Ah, mas o Homem de Ferro? Tubal-Caim, Irã Abif. Então o tempo todo usando a Bíblia como referência. Ah, e quem que é Hulk, por exemplo? Aquele homem verde, musculoso. Retratação dos giburins do passado. Retratação não dos giburins, mas dos kaijus que tinham no passado. Monstros que foram criados por esses seres. Aí eu falo, ah, mas e o Homem-Aranha? O Homem-Aranha, de fato, não é um homem que tem poderes de uma aranha, mas sim de um homem que usa um equipamento, como eu já falei de Civilizações Perdidas, por exemplo, Lemúria. Os caras tinham um equipamento que ficava acoplado no corpo, que soltavam linhas que se conectavam nos locais, eles conseguiam, eram os policiais, eles conseguiam chegar nas ruas com esses equipamentos aí. Eu não sei como é que funcionava, mas existe isso aí, não é novo, esses equipamentos que os caras, inclusive naquele anime Attack of Titan também usa os mesmos equipamentos. Então assim, o tempo todo, esses caras não imaginam as coisas, eles simplesmente pegam da história antiga. Por exemplo, Lilith é a história de licantropia. Caim, história do primeiro vampiro. Então o tempo todo usando analogias, tá entendendo? O tempo todo. Então assim, inclusive Quarteto Fantástico, nós temos aqui o Tocha Humana, um homem que transmuta em fogo, voa pelos céus, solta bola de fogos, depois quando volta para a Terra se transmuta em homem. Aí você fala, pô, esse aí não tem como descrever como no passado. Não! Procure os mapas de Urbano Monte, 1484, 1515. Não só o Urbano Monte, mas você estudou na sua escola os mapas de Marco Polo antigo. É só você pegar. Cara, existe um lugar na Argentina chamado Fim del Mundo, e nem existe até hoje, só que você só pode visitar uma pequena parte. Lá diziam que tinha uma terra chamada Terra del Fuego, onde se era avistado pelos navegantes homens que transmutavam em fogo e voavam, e quando pousavam, voltavam à forma humana. Não sou eu, os caras há 500 anos atrás descrevendo essa terra. Então assim, há mais coisas entre o céu e a terra do que a vã consciência pode imaginar. Então esse mundo espiritual é um grande mistério. E esses caras hollywoodianos aí, eles conhecem os segredinhos. Eles têm acesso a informações privilegiadas. Eles trazem isso como filmes. É o que eu venho falando aqui, tá bom? Então deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeadura do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, tá com 50% de desconto. Eu ensino para você até onde vai a Toca do Coelho. Você tem o meu contato pessoal, eu ensino para você como você se livrar desse sistema. É extremamente importante. É o primeiro link aqui na descrição, tá? Bom, vamos pegar o trailer aqui de Eternos para assistir, tá? Eu vou ir pausando ele por causa devido a diretrizes e direitos autorais, tá? Mas praticamente todo o filme é assim. A Paramount também tem a sua logo da mesma forma. Sempre começa com o mar, com o oceano primordial. Porque no modelo escrito bíblico, nós temos o oceano para cima e o oceano para baixo. Não estou dizendo de terra para Arapururu plana. Estou dizendo que o modelo que é prescrito na Bíblia é um oceano para cima e um oceano para baixo. Tá? Aí fala sobre o oceano, tá? E logo depois, deixa eu pegar um pedaço aqui, vou pulando, tá? Devido a diretrizes aí, direitos autorais. Logo no filme aqui mostra uma colonização, uma tribo, pessoas que são, vamos dizer assim, tribais, estão pescando, como se realmente os seres humanos do passado fossem assim. Os seres humanos do passado eram super inteligentes, porém não despojavam de tanta tecnologia.
Porque para Deus não era interessante o ser humano despojar de tecnologia. Porque se do fruto proibido já foi uma tentação, imagina a tecnologia. Olha o que o ser humano faz com tecnologia hoje em dia. Só você ver, Albert Einstein, né, ele prescreveu uma equação sobre física quântica, sobre energia. Usaram as equações de Albert Einstein para quê? Para energia livre? Não, para bomba atômica. Pegaram todo o conhecimento de Nikola Tesla para quê? Para aprisionar as pessoas. Porque Nikola Tesla descreveu energia livre, mas eles optaram pela energia de fio, né, o cyberpunk. Nós temos aqui os irmãos Wright, ou Carlos, eu não sei se é Santos Dumont, Carlos Dumont, aquele primeiro aviador brasileiro, o cara que criou o primeiro avião, dizem, né? E simplesmente usaram o avião para quê? Para guerra. Então é assim, o ser humano despojado de tecnologia usa para o mal. Por isso que os seres humanos no passado tinham um grande conhecimento, mas Deus não os deixava despojar de tecnologia, porque pervertia o coração dos homens. Aí o que acontece? Sabendo disso, os anjos caídos queriam se passar por deuses, né? Já que perderam o seu posto no céu, começaram a fazer o quê? Perverter o coração dos homens, numa tentativa de dizer para Deus que sua criação está errada. Eles envergam o coração para o mal. E aí acontece o seguinte, nós temos aqui uma cultura tribal, ok? Os caras lá, tribo, tal, bem antigo, tá? E de repente o que aparece aqui é o seguinte, ó. Uma nave vem chegando até eles, ó. E essa nave aí é como uma retratação dos extraterrestres. Mas é o que eu digo para vocês. Anjos são extraterrestres? São, porque a origem dos anjos não é terrena. A origem terrena é humana. O ser humano foi feito do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Logo, o ser humano ele é terreno. Apesar do Jardim do Éden não ser concebido na Terra, todo esse universo foi passeado na Terra, numa conjectura terrena. Só que os anjos não vieram da Terra. Quando a gente fala de anjos, não estamos falando de bebês alados aqui, estamos falando de seres de grande consciência, que habitam o universo inteiro. E aí, simplesmente, o que acontece? Qualquer coisa que não vem da Terra é extraterrestre. Mas um extraterrestre não é um ser verde com olhos pretos, não é um ET de Varginha, não é aqueles ETs que aparecem em filme. Eles têm a conjectura angelical mesmo, porque assim foi a criação de Deus. Então o que acontece? E em alguns anjos semelhantes aos seres humanos. Aí eles mostram, né, esses anjos chegando com as suas naves, tá? Inclusive é uma retratação de um monte aqui, tá? Porque tem as montanhas, a cultura que é passada aqui não é uma cultura, por exemplo, de uma mata atlântica como o Amazonas. É simplesmente uma cultura parecendo mesopotâmica aqui, tá? Pelo menos é o meu entender. Aí chegam esses vamos dizer, extraterrestres, tá? Que são chamados de eternos. Eles têm grandes superpoderes. Aí, olha só que coisa interessante nessa parte aqui. Vamos lá. Um homem e uma mulher. Logo dentro dessa nave, um homem e uma mulher. É uma retratação nua e crua sobre Adão e Eva. Nua e crua aqui. É Adão e Eva que é retratado. Ah, você está exagerando. Você acha mesmo? Eu não sei se é DC Comics ou é a Marvel. Eu não sei. Eu não acompanho quadrinho, não me acompanho. Cara, não é o meu estilo, tá? Não é o meu estilo. Mas se você que gosta de quadrinhos, comenta aqui embaixo que você vai saber. Tem uma revista em quadrinhos, não sei se é DC Comics, é Marvel, o que é esse negócio? Que existe um Deus chamado Jeová. É uma revista em quadrinhos de um Deus chamado Jeová que habita a Terra. Depois você pesquisa. Revista, escreve assim no Google, revista em quadrinho Deus Jeová. Você vai ver que os caras já fizeram Adão, já fizeram Eva, já fizeram Lilith, já fizeram um monte de coisa. Tá? Só que aí era revistas da década de 50 e hoje tem novos nomes, né? De repente aqueles nomes antigos não foram tão bem aceitos, né? Então já mostram ali, no meu entender, Adão e Eva, tá? E de repente, olha só coisa interessante aqui, tá? Nós temos o que? Adornos um tipo de traje. Eu já vinha falando sobre os trajes energéticos, eu vou explicar sobre isso. Um tipo de traje, tá? E aqui é uma materialização de um cajado. E não só um cajado, mas simplesmente um objeto de criação. Aí você fala, mas como assim um objeto de criação? Nossa, aí, Humberto, esses caras fugiram da Bíblia. Será mesmo? Será mesmo? Será que não é uma retratação do que se vivia no universo bíblico? Por exemplo, tá? Os deuses mesopotâmicos ou egípcios, aquela galera toda, sempre tem um deus que tem as asas de anjo, cabeça de um pássaro e está segurando uma pinha na mão. Uma pinha, tá? Pinha, daquela árvore que é nativa do Rio Grande do Sul, uma pinha na mão.
E aí, esse anjo, esse semideus que está segurando uma pinha na mão, ele está apontando uma pinha para uma árvore cheia de entrelaços. Essa árvore de entrelaço é a árvore de criação. Tá? Então, por exemplo, eles começaram a fazer processo de hibridização. Para eles poderem vir à Terra, eles tiveram que criar um processo de hibridização. Por isso se originou nefilins, anjos caídos, giburins, caijins, são chamados de uma classe de monstros de criação. E, por exemplo, os dinossauros não é criação, na minha visão, não é criação de Deus. Foram animais grandes que eles criaram para saciar a fome dos gigantes, tá? Então você vê que eles tinham esse passar conhecimento aos homens e não ter tecnologia. É óbvio, porque foi só os anjos chegarem na Terra para começar essa história de deuses, adoração a deuses aí. Eles tinham muita tecnologia. No céu tem tecnologia. Acostume-se com a ideia de que nos céus tem tecnologia, tá bom? E aí eles têm esse amparo, esse objeto aí de criação, tá? Aí, olha que coisa interessante, eles estão andando como se fosse um jardim, estão ensinando o povo, né? Que delícia, né? Todos os deuses do passado, todos eles, para ensinar algo aos seres humanos, para ajudar a raça humana, queria sacrifíciozinho, um derramamento de sangue. Era impressionante. É impressionante. Ah, mas o Superman não tem como. O Superman já foi. Esse aí, você acha que aquele ali é um S de super ou é uma cobra? Porque se é um S de super, por que tem um olho aquilo ali? Repare a logo do Superman se não é uma cobra, né? Então vamos lá. Aí simplesmente, olha só. Vamos lá, olha só. Eles simplesmente irrigando o lugar com água. Olha só, vai vendo. Olha se não é um processo de criação. Aí estão lá ensinando os seres humanos, tá? Guiando, nós guiamos os seres humanos, guiaram os seres humanos à destruição e ao caos. Se não tivesse a interferência dos anjos caídos na raça humana, nós não teríamos o TikTok. O ser humano estaria virado para o precipício. Tá? Poderia virar para o precipício, mas pelo menos ia demorar muito mais, né? Então assim, olha lá. Aí nós os guiamos, não sei o quê, tá? Aí olha só. Eles retratam aqui, ó. Nós os ajudamos a progredir. Aí, olha só. Nós os ajudamos a progredir. O que essa mulher está entregando para esse cara? Um punhal. Olha só. Não é uma espada, não é uma katana, não é um escudo, não é um cajado poderoso. É o quê? É um punhal. Por quê? Por que eles colocaram um punhal? Pensa comigo. Faz algum sentido um punhal para você? Os caras estavam usando, sei lá, katana, escudo, não sei o quê. De repente um punhal. O punhal faz referência ao golpe que se é dado entre Caim e Abel. Onde Caim decide negar o próprio Deus e apunhalar Abel, de simplesmente fazer o sorrateiro de Abel. Então esse punhal, ele representa a traição de Deus. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, a traição de Deus. Então eles falam, nós os ajudamos a progredir, mas eles traíram o próprio Deus. Minha opinião, tá? Aí olha só, vai mostrando ali, ok? Eu vou avançar um pouquinho. E aí fala, e os vimos, né? Olha só, olha a adoração, olha lá. Seres humanos, olha só, de joelhos adorando esses anjos caídos. Cara, e era assim o tempo todo. Tempo todo. Vê a história de Zaqueu, de Daniel na cova dos... Por que Daniel foi julgado na cova dos leões? Ele sobreviveu, né? Saiu intacto dali. Mas por que Daniel foi julgado na cova dos leões? Porque ele não queria dobrar o seu joelho a homens. Porque ele reconheceu que Deus é Deus, não tem que dobrar o joelho a seres humanos. Então o ser humano adorava a idolatria. Ai, que delícia, idolatria. Então o ser humano adorava dobrar o joelho para alguma coisa. Daniel não quis dobrar o joelho e foi levado à cova dos leões. E não só Daniel, é o tempo todo, a Bíblia o tempo todo é isso. Seres humanos, profetas, que negam a vontade dos homens, são julgados, são torturados, simplesmente porque Deus, eles entendem que só deve dobrar o joelho ao próprio Deus, não aos homens. E nem a anjo caído. E aí, olha só, a raça humana, né, dobrando o joelho, para quê? Para esse tipo de seres aí, ó. Realizavam maravilhas, né? Ah, claro, como diz Gênesis 6, os santos sentinelas, enamorados das mulheres, deram origem a gigantes, e esses eram considerados como virtuosos, gloriosos de sua época. Porque virtuosos e gloriosos, além de ter grande estatura, tinham seus superpoderes, né? Então você vê, eles eram considerados como semideuses aí, né? E claro, graças à ajuda dos anjos caídos, eles simplesmente começaram a construir cidades.
Essa cidade aqui em específico, eu não sei se fala no filme, mas eu tenho a conjectura, eu penso que é Jericó. A primeira cidade foi construída pelo homem, a mais antiga do mundo, tá? Jericó. É claro que vai sempre ter uma mais antiga, né? Mas assim, que a gente conhece, que é bem antiga mesmo, é Jericó. Então assim, me parece que é Jericó isso aqui, tá? Aí vai passando, né? Fala que vai ter o filme, né? Aí fala, ao longo dos anos, né? Nós nunca interferimos. Ah, não interferiram, não. Teve que vir um dilúvio. Olha como é que essa cobra é astuta, cara. Como que essa cobra é astuta? Não interferiram, não. Deus teve que mandar o dilúvio por quê, meu irmão? Por que Deus teve que erradicar, zerar, deixar 8 seres humanos sobrevivendo dentro de uma arca? Por quê? Por que será? Porque justamente os anjos caídos interferiram demais na criação de Deus. Só atrapalharam, trouxeram contigo todo tipo de podridão. E aí você vê a interferência divina de Deus, né? Então assim, eles sempre interferiram. E até hoje interferem também. Não nos deixam em paz. Não deixam a raça humana em paz. É inacreditável. Aí fala, nós nunca interferimos. Ah, delícia, né? Aí mostra, né? A destruição. Ah, não sei o que. Claro. A destruição vem da onde, né? Essas armas que são esse grande conhecimento tecnológico de destruição, ambição implantada no coração dos homens, ira, avareza, todo tipo de maldade vem da onde, hein? Pois é. Aí mostra, aí vai falando, né? Aí eles se unem, olha só, com esses trajes energéticos, tá? Por que os anjos caídos, ó, eles têm que ter trajes energéticos? Já parou para pensar nisso? Porque anjo tem tecnologia, tá? Anjo, ele dispõe de tecnologia. Só que o corpo do anjo muitas vezes é um corpo luminoso de luz, de energia. E esse corpo, ele não é palpável, ele é, vamos dizer assim, ele é um pouco transcendente. Não é uma conjectura de um Deus, mas é um corpo diferente dos seres humanos. Eles precisam de um traje para se equalizar com nós. Então eles usam esses trajes energéticos para nos sintonizar e fazer com que a gente enxergue eles. Os anjos, eles estão o tempo todo no céu. Você só não enxerga porque a frequência deles e dos demônios é diferente da visão humana. Então você não consegue enxergar eles, mas eles têm esses tipos de amparos que fazem com que você enxergue. E aquilo que eu sempre digo, né? Todo tipo de amparo de arma desses caras são baseados em pedras preciosas, minerais, ouro. Por quê? Porque para os seres humanos, ouro, pedras preciosas é vaidade. Para anjo caído é grande tecnologia. Eu já vim explicando sobre isso aqui. Então eles vão mostrando, né? Aí mostra o romance, claro, tem que ter o romance desses seres. E vai mostrando, né? E vai mostrando o tempo todo, olha lá, monstros, o tempo todo essa porcaria. Mas aqui, ó, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, eles se passando por deuses, né? Olha que delícia, claro, claro. E aí aqui, chinês, se não me falo, americano, negro, talvez isso aqui é da Noruega, não sei, aquele pessoal que tem a cara mais viking. Então eles se espalharam por todo mundo. Tem pirâmide pelo mundo inteiro. Por que será? Hein? Que delícia. Então eles vão lá se espalhando e estragando a história da humanidade. Os Eternos, né? Que delícia. Aí vai mostrando os caras lá, claro, né? Aí fala, né? Olha só. E, claro, no universo dos Vingadores, né? Eu já falei sobre o Tesseract aqui, falei sobre um monte de coisa. Então, olha só. Eu vou pausar isso aqui para não perder o arquivo, tá? Mas olha a coisa interessante. Vamos lá. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. A história dos Eternos basicamente se funde à história bíblica. Isso é óbvio. Por exemplo, olha a coisa interessante. Por exemplo, no filme Iron Man, primeiro filme, Tony Stark lança um míssil em onde? Ele lança um míssil no Mediterrâneo, no Oriente Médio, e ainda chama o míssil de Jericó. Que delícia. Né? Aí tem a história de... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só, porque... Para e reflita bem o que eu vou te dizer. Por quê? Por quê que esses caras que fazem filmes não usam a cultura indiana, não usam a cultura budista, não usam a cultura do Islã, é sempre a cultura cristã para produzir filmes? Esses filmes, por exemplo, eles não aparecem na Índia, é muito raro. Na Índia tem o tal do Bollywood, né, que é a cultura indiana, é o cinema indiano. Então assim, por que esses caras só usam conteúdo cristão? Por quê? É sempre o universo bíblico aí, né?
Sempre o universo bíblico. Então tem um propósito. Eles querem repassar. Provavelmente esse filme vai estar cheio de mensagens subliminares. Provavelmente. Quando um filme tem mensagens subliminares, você assiste a primeira vez como forma de entretenimento. Depois você reassiste pela segunda vez, a sua mente já sabe o que vai acontecer, aquilo não gera prazer para você, você consegue captar mais detalhes. E se você reassistir pela terceira vez, você já vai ver tudo. Tá entendendo? Então é assim que se faz, que se analisa as mensagens subliminares. Então o filme Eterno, para mim, basicamente são referências de anjos caídos, povoando, colonizando a criação de Deus. E isso teve um preço muito caro. Qual foi o preço muito caro? A humanidade se guiou para a ira, destruição e morte, que é praticamente o filme aqui, né? Então é praticamente o que eu acredito. Bom, é uma ideia, é um conceito, não leve a sério, a gente está falando aqui de filme, né? É uma coisa de suposições e alegorias, mas é a minha opinião, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, espero que você tenha entendido a proposta do vídeo, mostrar as mensagens subliminares. Evidentemente eu preciso ver o filme todo para poder trazer com detalhes, frame a frame para você, mas só pelo trailer dá para saber que está carregado de mensagens subliminares aí, principalmente essa história aí de anjos caídos se passando por semideuses aí, como a gente conhece Ramsés, essa galera toda do Egito Antigo. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Dê seu like, inscreva no canal, ative as notificações se é do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, tem um link na descrição, está com 50% de desconto. Tem o meu contato pessoal, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai descobrir até onde vai a toca do coelho, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.